se esquece de um filho seu. Por isso fala conosco em nome de Jesus, diga amém por isso. É interessante Isaías 43, preste atenção, porque Deus está falando o seguinte: olha, tem algo que eu não me lembro. E algo que Deus não se lembra, a Bíblia diz que é o seu e o meu pecado. Deus não se lembra mais dele. E é interessante porque aqui talvez o homem está tentando falar para Deus o seguinte: Deus, mas o Senhor não entende o que eu fiz, não. O que eu fiz foi muito grave, foi muito sério. E aí Deus aqui diz para o homem: então vamos lá, relembre o seu passado, vamos conversar. Vamos falar sobre aquilo que você fez. Não há nada que você fez ou que possa fazer que Jesus já não pagou na cruz do Calvário. Diga aleluia. Então, se tem uma coisa que Deus se esqueceu, é do seu pecado, do meu pecado, os nossos erros ele não leva em conta. Mas é claro que nós, constantemente, nós queremos lembrar a Deus do nosso pecado. Quem aqui nunca cometeu um erro, ficou muito desanimado, desapontado consigo mesmo, triste? E talvez você orou dizendo: Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz, eu não quero mais fazer isso, nunca mais farei isso. E aí você sente aquela paz, no outro dia você acorda e você novamente quer lembrar Deus. E dizer: Deus, eu sei que ontem eu já pedi perdão, mas hoje eu quero pedir perdão de novo por aquilo que eu fiz, Senhor, nunca mais eu vou fazer. E aí Deus está olhando para você e falando: do que você está falando? Eu não me lembro mais do seu pecado. Eles foram apagados. Eles estão lançados no mar do esquecimento. Você pode dizer amém por isso? Você pode agradecê-lo, amém? Deus não se lembra das nossas transgressões. Eu sei que nós queremos lembrar. Queremos a todo momento cair em condenação. E o diabo é aquele que tenta lembrar do seu erro. É verdade, uma vez, eu me lembro que uma jovem ficou endemoniada. E eu lembro que eu estava na casa do meu sogro. Nós não éramos pastores ainda. E aí os jovens vieram correndo lá dizer para nós irmos lá que tinha uma moça que estava endemoniada e estava chamando o meu nome. Que negócio é esse? O diabo está endemoniado, está chamando eu? O diabo estava endemoniado. Você vê que o negócio estava feio mesmo. Pensa nisso. E aí a gente foi lá, e aí quando chegamos lá tinha um rapaz ajoelhado nos braços dela, a mãe, a família desesperada, e ela estava ali incorporada com o demônio. Nós subimos a escada e entramos na casa. E aí, quando ela me viu, o demônio já quis ir para cima. Eu falei: pode soltar ela. Solta esse demônio aí, pode soltar. Eu falei: porque se é demônio, ele não pode tocar em mim. Mas se não for, eu vou dar uma cacetada nela, tacar lá embaixo, dessa escada. Em mim não vai lá. E aí o pai ficou meio assim assustado e soltou, e nós oramos. E eu me lembro que o demônio falou o seguinte: você vai me expulsar? Você era um drogado. Você era isso e aquilo. Eu falei: então, eu não sou mais. Eu te expulso em nome de Jesus. E aquela jovem foi liberta. Serve ao Senhor até hoje, glória a Deus. Agora, o diabo vai tentar lembrar o teu passado. O diabo vai tentar acusar você, dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não é digno. Mas nós conquistamos a liberdade na cruz do Calvário, aleluia. E nele nós podemos todas as coisas. Então escute, pare de ficar lembrando do teu passado e comece a lembrar do futuro que Deus tem para você, que é brilhante, é maravilhoso. Deus não se lembra dos meus erros. Pastor, se Deus não se lembra do meu passado, do meu pecado, o que Deus se lembra então? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, amém? A primeira coisa está lá em Gênesis capítulo 9, verso 13. Gênesis capítulo 9, verso 13. Você sabe dessa história, mas eu quero lembrar você. Gênesis capítulo 9, verso 13 até o verso 16. Ele diz o seguinte: o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o que, irmãos? O arco-íris. Então, olha o que Deus está dizendo: me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão em dilúvio para destruir toda forma de vida, e toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Diga amém. Qual é o contexto aqui?
O contexto aqui agora é uma humanidade perversa, uma humanidade corrompida, uma humanidade que havia virado as costas para Deus, e havia tanta maldade na terra. A Bíblia fala que havia um homem chamado Nimrod. Nimrod, para quem não sabe, é o pai de toda a iniquidade. E esse homem foi um grande rei, e ele criou muitos reinados, e a maldade começou a reinar sobre a terra. E Deus viu que aquilo era mal, e Deus precisava fazer algo. Então nós ouvimos falar do dilúvio. Quantos ouviram falar do dilúvio? Amém? E Deus escolhe um homem, pede para ele construir uma arca, e ele colocar os animais, e a tua família entrará naquela arca. E ali eles seriam guardados, amém? Amém. Eu quero profetizar que a sua casa será uma arca também. Amém? Amém. Você tem um homem para isso. A sua casa será uma arca. Aqueles que estão lá estão guardados também. Aleluia. Agora, Deus então envia o dilúvio e há uma destruição na terra. Você sabe disso. Aquela arca não tinha janela, só tinha apenas uma janela. Ela estava onde? Estava em cima. Deus não queria que o homem olhasse para tudo aquilo, mas Deus queria que o homem olhasse apenas para quem? Para o céu. Porque o salmista diz que lá que vem o meu socorro é do Senhor. Dados os dias, você sabe da história. Naquele momento, Deus então faz uma aliança dizendo, olha, quando houver um arco-íris no céu, eu quero me lembrar que mesmo o homem, em meio a tantas iniquidades, ainda assim, eu tenho um propósito na vida deles. Mesmo o homem agindo em maldade, ainda assim havia amor de Deus. Você crê que tem amor de Deus para mim e para você? Você crê que nesse mundo tenebroso, terrível e caído, ainda assim tem amor de Deus nesse mundo? Porque eu olho para algumas pessoas e eu consigo imaginá-las, que se elas fossem transformadas, o potencial que elas teriam. Que coisa maravilhosa. E nós podemos enxergar mesmo em meio a tantas transgressões desse mundo, o amor de Deus está aí, acredita em mim. Talvez um dia alguém olhou para você quando você estava no mundo perdido e ninguém acreditava em você, mas Deus acreditou em você. Havia amor para você. E hoje você está transformado. Diga glória a Deus por isso. É interessante. Porque a primeira coisa que Deus não se lembra do nosso pecado, da nossa iniquidade. Mas uma das coisas que Deus se lembra é do povo dele, mesmo em meio a tanta maldade, Deus não se esquece de você. Mesmo em meio a esse mundo caído, pastor. Talvez você já disse essa frase alguma vez. Talvez você já disse assim, pastor, esse mundo não tem mais jeito. Esse Brasil não tem mais jeito. A humanidade não tem mais jeito. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo que em Deus sim há uma saída, há uma solução. Porque Deus, Ele ama o mundo de tal maneira ao ponto de entregar o seu Filho. Está lá em João 3,16. Ele olhou para a humanidade, acredita em mim, nenhum de nós merecíamos estar aqui hoje, nenhum de nós merecíamos tudo que nós vivemos, mas Deus achou graça. E Ele entrega o seu próprio Filho. Então a primeira coisa que Deus se lembra do povo mesmo em meio a tanta maldade que havia. Naquele tempo a Bíblia diz que os homens casavam, se davam em casamentos, havia apostasia na terra, a terra estava totalmente contaminada, mas mesmo assim Deus deu uma nova chance. Escute, Deus sempre tem uma nova chance para você e para mim, amém? Mesmo em meio a esse mundo caído e maldoso, ainda assim há coisas de Deus para nós. Ainda assim há coisas maravilhosas de Deus. Deus se lembra disso. Então, mesmo quando você acorda de manhã, porque o Salmo 91 diz que o Senhor nos guarda, amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor tem guardado você? Eu creio nisso. E aí você sai para trabalhar, existe tanta maldade na rua, as coisas estão acontecendo. A seta que voa de dia, a peste perniciosa, o mal, mas você está guardado, o amor de Deus envolve você. Então, mesmo em meio a tanta maldade, Deus tem amado o teu povo. Quantos são aqui, povo de Deus? Diga para alguém, você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, amém? E Deus se lembra de todos nós. E eu digo isso porque eu iniciei dizendo que às vezes parece que Deus se esquece da gente. Talvez a gente vê tanta maldade, a gente acha que não tem mais jeito. Escute, olha para cá. Eu me lembro que o pastor Aloysio conta uma história. Eu disse isso pela manhã. Talvez você já ouviu isso. Se você não ouviu, você vai ouvir agora. Ele foi visitar uma penitenciária feminina. E quando ele chega nessa penitenciária feminina, havia muitas detentas lá, obviamente. E ele começa a orar por aquelas mulheres, não é? E ele olha de lá, tem uma moça lá no canto, uma detenta, está presa, está lá no canto, ela não se mistura com as outras mulheres.
E aí ele chama o carcereiro e pergunta, por que aquela mulher não vem para cá com as outras? E aí eles falaram para o pastor Luiz assim, ela não pode se misturar porque elas não aceitam. Então ela tem que ficar isolada, ela não pode estar em convívio com as outras detentas. E ele disse, mas por quê? O que ela fez? E ele disse o seguinte, ela era uma mulher que era bruxa. E ela matava crianças de 8 anos de idade e comia o coração das crianças em um ritual. O pastor ouviu aquilo, ele não acreditou. E aquela mulher estava presa porque ela matava crianças. Como você veria isso? Como você vê isso? Qual seria o julgamento que você daria para ela? A morte, provavelmente. Imagine se fosse um filho seu. O pastor Luiz então foi até aquela moça, chamou ela, pediu a permissão, ele entrou lá, porque ela era uma mulher realmente muito perigosa. Tinha matado muitas crianças. E ele disse que olhou bem para ela e disse para ela assim, ó, todo mundo te rejeita, mas Deus ama você. Ela não esperava aquilo. Não. Ela esperava alguém liberar uma palavra de condenação para ela, dizer, você tem que morrer mesmo. O que você fez não tem perdão. Mas Jesus não pensaria assim, acredito eu nisso. E o pastor Luiz disse para ela, se você é amada, Deus tem um plano na sua vida. E Ele ama você. E acredita em mim, que se você se arrepender hoje, Ele perdoa o seu pecado. A Bíblia diz que aquela mulher, o pastor disse que ela começa a chorar. E ela chorando, ela entrega a vida para Jesus. Ele fez mais algumas visitas e depois ela saiu entregando a vida para Jesus. Congregou, aleluia! E depois sim, ela veio a falecer. E eu acredito que faleceu com Jesus. O que é isso, pastor? Eu não entendo isso. Realmente nós não entendemos o amor de Deus. Mas eu vejo que em meio a toda a maldade que existe no mundo, o amor de Deus ainda está lá. Quantos querem experimentar esse amor? Aleluia! Segundo, eu pretendo ser bem rápido hoje. Deus se lembra do seu povo, mesmo em meio aos gemidos. Olha para cá, irmão, tem hora que dói tanto que a gente chega a gemer. E esse gemer, às vezes, é a alma gritando, pedindo socorro, é o desespero. Se olha para um lado, não tem ninguém. Se olha para o outro, não tem resposta. Se olha para o céu está fechado. Os irmãos não mandam uma mensagem. O negócio pegou, não tem jeito, pastor. Eu estou me sentindo só angustiado. Há um gemido na alma. Um gemido de resposta. E a gente acha que não vai ter jeito, mas mesmo em meio a gemidos, Deus se lembra de nós. Acredita em mim. A Bíblia conta lá que em Êxodo capítulo 2, verso 23. Diz assim, decorrido muitos dias. Quantos dias, irmão? Acredita em mim, foram muitos dias. A Bíblia vai dizer que são 400 anos, irmãos, de escravidão, de humilhação, de perseguição. E eles oravam. E decorrido isso, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam debaixo de uma servidão. Eles eram escravos. E por causa dela, clamaram. E o seu clamor subiu até quem? Até Deus. Ouvindo Deus. Quantos creem que Deus tem ouvido o seu gemido aqui? Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo estava escravo. O povo estava na servidão, sendo humilhado. E eles começaram a gemer, e os seus gemidos foram aqueles que subiram até o céu, e talvez em algum momento eles se esqueceram. Em algum momento eles acharam que Deus não estava mais ouvindo. Em algum momento, talvez, ao decorrer dos anos, eles cansaram. Mas a Bíblia diz que Deus estava ouvindo. Ei, olhe para alguém e diga, Deus está ouvindo a sua oração, acredite. Talvez você, como eu, e algumas vezes, parece que Deus não está ouvindo. E a luta é tanto, e a dor é tanto, o sofrimento é tanto, que parece que Deus se calou. E a gente começa a gemer de alma, e a gente fica angustiado, a gente chora em casa. E a gente vai lá ficar na nossa solidão. E a gente acha que Deus não está ouvindo, mas a Bíblia diz que Deus não ouviu sua oração, Deus ouviu o gemido do povo. E Deus falou, eu vou livrar você. Vai levantar-se o libertador. E o nome dele é Moisés. Então, a Bíblia diz que Deus se lembrou do povo enquanto eles estavam clamando. Acredita em mim. Pastor, eu estou passando muitas lutas, muitas dificuldades. Eu tenho enfrentado dias difíceis. O que eu tenho que fazer? Clame ao Senhor. Porque a palavra diz, clame a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe.
Jeremias já havia dito isso, que quando nós clamamos, Deus libera coisas que estão no oculto. Se você crê, quando você clama, os portais do céu são abertos e Deus envia provisão na tua vida. É isso que a Bíblia diz aqui. O povo estava gemendo, estava chorando, estava passando por momentos difíceis, debaixo de uma escravidão. Talvez você está assim. Talvez a tua alma está angustiada, você está preocupado. Não sabe o que fazer. E às vezes o que você pode fazer é um choro de desespero. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu. Eu creio, quero profetizar que Deus tem ouvido você nesses dias também. Se você tem passado por luta, Deus tem ouvido a tua oração, não é em vão. Cada lágrima, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que a lágrima que é derramada está toda ela armazenada. Deus está guardando, amém? E uma hora a Bíblia diz que isso será lançado na terra, aleluia. Deus é Deus que responde. E aí, a gente acha que Deus não se lembra da gente mais. A gente acha que não vai ter mais resposta. A gente desistiu de falar. Tem gente que desistiu de orar, desistiu de clamar. E o povo estava aqui por anos e anos, e eles continuaram clamando, até que Deus tinha uma resposta. Deus tem uma resposta para o teu sofrimento, amém? Deus tem uma resposta para nós. Eu preciso crer nisso. Você crê nisso nessa noite? Que Deus tem uma resposta para você. Porque Deus se lembra, e Ele se lembrou do povo. E Ele se lembrou do povo enquanto eles clamavam. A terceira coisa que Deus se lembra do seu povo mesmo em meio às fraquezas. Quantos já se sentiram fracos em algum momento? Eu já me senti fraco. Houve momentos da minha vida que eu me senti fraco, cansado, desanimado. Mas lá em Romanos capítulo 8, verso 26, ele diz o seguinte: da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você sabia uma outra tradução? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Se você for no original, a palavra assistir não é você ficar assistindo, igual você assiste um filme. Não é isso. No original, a palavra, o Espírito Santo assiste, vem da palavra assistência. Então, quando você está fraco, cansado, desanimado, achando que você está sozinho, o Espírito Santo vem para te trazer uma assistência espiritual, aleluia, para te levantar, para fazer você continuar, para gerar ânimo no seu coração. Então, mesmo em meio à fraqueza, Deus se lembra de você e Ele envia o Espírito Santo para acompanhar você. Então, diga para alguém: você não está sozinho, o Espírito Santo está com você, aleluia. Talvez você está achando que você está sozinho, pastor, eu estou me sentindo fraco. Como é o nome daquela galinha lá? Esqueci o nome. A Angola, que ela fala: tô fraco. Já viu esse bicho já? Tô fraco. Pescoço meio pelado, bicho feio danado. E ela fica andando assim: tô fraco. Então, irmão, se você está igual galinha de Angola por aí, tô fraco, o Espírito Santo vai mandar fogo em você. Até cozinhar essa galinha aí. Irmão. Pastor, eu estou fraco. Pastor, então, o que eu preciso, pastor? Precisa do Espírito, do fogo de Deus, da glória de Deus. Começa a louvar, começa a gritar, começa a orar em línguas na tua casa. Quebra essa muralha aí, irmão. Mas a gente acha que a gente está sozinho. Não. O Espírito dá uma assistência para você. No meio da fraqueza, Ele está lá. Veja só. Quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia diz que Satanás foi lá para tentá-lo também. Mas também a Bíblia diz que os anjos foram lá para interceder por ele. Irmão, talvez você está no seu Getsemane, no lugar de suar, de sofrer, de ser amassado, porque a palavra Getsemane significa um lugar de prensar a azeitona, de extrair o óleo.
E tem hora que a gente apanha tanto que parece que chega a doer mesmo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo está lá no meio da tua fraqueza, ele está lá. Quantos recebem isso essa noite? Eu creio que eu não estou só. Eu sei que eu não estou só. Não estou só. Aleluia. Você crê nisso? Nós não estamos sozinhos. Não estamos. Mesmo quando você está fraco, a Bíblia diz que você é forte. Mesmo quando você está fraco, você é forte. Mesmo quando você está sentindo fraco, em Deus você é forte. É disso que nós estamos falando. Deus se lembra de você no meio da tua fraqueza. Quarta coisa que Deus se lembra do teu povo mesmo quando tudo parece impossível. Impossível. Quando parece que não tem mais jeito. Quando parece que não tem mais solução. E aí Deus entra com a sua providência. Você sabe? Você lembra da história de Ana? O quanto essa mulher foi humilhada porque ela não podia ter filhos. E a Bíblia diz que zombavam dela. Penina zombava, ria dela, porque ela não podia ter filhos. E ela tinha muitos filhos. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 19, levantou-se de madrugada. Por que de madrugada? Eu lembro que uma vez o pastor falou para mim o seguinte: irmão, hora de madrugada, que de madrugada a fila é menor. Está todo mundo dormindo, a fila é menor. Hora de madrugada. Ela se levanta de madrugada e eles vão adorar o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor fez o quê, irmão? Se lembrou dela. Posso crer que o Senhor se lembra de você hoje? Deus se lembrou daquela mulher. A Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. E o que aconteceu? E sucedeu que, passado algum tempo, aquela mulher que era humilhada, que não podia ter filhos, que estava ali no seu sofrimento, concedeu e deu à luz a um filho. Diga aleluia. E chamou o nome de Samuel, porque dizia: tenho pedido ao Senhor. Uma mulher que estava ali passando por uma humilhação porque ela não podia ter filhos. Então ela começa a clamar, ela começa a orar, ela começa a pedir ao Senhor, e a Bíblia diz que quando ela estava ali em meio à sua oração e adoração, Deus se lembrou dela. Pastor, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por uma humilhação, o que eu tenho que fazer? Adore. Adore ao Senhor. Adore no banheiro, adore no teu quarto, adore em casa, adore no seu trabalho. Está sendo perseguido no trabalho? Adore lá também. Porque aí Deus vai se lembrar de você. Deus se lembra dessa mulher enquanto eles estavam adorando. Eles estavam adorando, se levantaram de madrugada. Vamos adorar o nosso Deus. Mas é tão difícil adorar a Deus quando as coisas estão fechadas, travadas, quando parece impossível. Acredita em mim, queridos. Aos olhos humanos era impossível essa mulher dar à luz a um filho. Ninguém acreditava nisso. Ninguém acreditava, mas ela tinha fé no seu coração. E Deus se atentou para esta fé, para este amor, para esta busca incessante. Aí eu quero olhar para você e dizer, às vezes a gente desiste da nossa família, da nossa casa, de pessoas, achando que não tem mais jeito. É verdade. E a gente para de orar. Outro dia uma pessoa falou isso: eu parei de orar pelo meu casamento, que eu acho que não tem mais jeito. Diga misericórdia. Nós acreditamos que sim, há jeito no Senhor para todas as coisas. Porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Nada é impossível. Essa mulher provou aquilo que era impossível para os homens. Ela recebeu de Deus. Então Deus se lembra mesmo quando tudo parece impossível, difícil de acontecer. Deus se lembra de você e de mim. Diga aleluia. E pode demorar um tempo, 2 tempos, porque aqui a Bíblia diz que passou um tempo. Pode demorar o tempo que for, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, aleluia. Se Deus falou, Ele faz. Então creia hoje. Talvez você tenha um pedido a Deus que você já nem pede mais. Hoje é o dia de voltar a pedir de novo. Talvez tenha algo no teu coração que você nem ora mais. Hoje é o dia de Deus abrir as portas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida.
Porque Deus se lembra de nós, mesmo quando ninguém mais se lembra. Mesmo quando as pessoas não acreditam, Deus ainda continua se lembrando de nós. Quero profetizar que nesses dias, Deus vai se lembrar de você. Nesses dias, Deus vai se lembrar daquela oração que um dia você fez. E achou que não ia ter mais resposta. Deus vai surpreender você. Amém? Ele vai te surpreender e você vai viver grandes coisas. Nós vemos isso no Salmo 126. O povo estava escravo no exílio da Babilônia, 70 longos anos. E de repente Deus faz um mover sobrenatural, e a Bíblia diz que a boca agora, que antes talvez estava ali murmurando, agora se encheu de riso, de alegria. Aqueles que semearam com lágrimas estão colhendo com júbilos. E eles disseram, grandes coisas tem feito o Senhor. Você crê que Deus vai fazer grandes coisas nesses dias? Irmão, eu tenho ouvido alguns testemunhos, eu tenho ouvido coisas que Deus tem feito nesses dias. Repita isso, diga aí, esse ano é o ano da multiplicação. Você lembra dos votos que você fez lá atrás? No início do ano nós fizemos votos. No início do ano nós fizemos ali palavras escritas diante de Deus. Alguns oraram dizendo, Senhor, esse ano eu vou fazer algo. Alguns fizeram um compromisso com Deus, outros pediram coisas para Deus. E aí marcaram os alvos que eles gostariam que Deus fizesse. Nós temos visto, Deus está fazendo coisas. Então, esse ano ainda não acabou, nós ainda temos muita coisa. Mas se você quer viver coisas impossíveis, faça como essa mulher. Em meio à tristeza, angústia, luta, perseguição, libere um brado de louvor. E Deus é um Deus que se lembra. Quinta coisa que Deus se lembra. Deus se lembra do teu povo, do seu povo, mesmo quando pensamos que estamos desamparados. Quando achamos que não tem mais saída. Quando achamos que não tem mais jeito. Que as portas se fecharam. Que o mover passou. E agora nós estamos apenas sobrevivendo. Você sabe que lá em Isaías 49, uma palavra que eu gosto muito desse texto. Isaías 49, verso 14, diz assim, porém Sião diz, já me desamparou o Senhor. O meu Senhor se esqueceu de mim. E aí vem a resposta. E ele diz o seguinte, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do teu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. E eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Diga glória a Deus. Há um paralelo aqui, uma comparação maravilhosa. Por que Deus faz essa comparação? Eu vou dizer algo pessoal que eu penso. Eu não conheço neste mundo nenhum amor que se compare ao amor de uma mãe. Pai é diferente. Pai ama, mas pai é duro. Não é verdade? Pai é duro, pai briga, pai fecha a cara. Mas a mãe normalmente, salvo alguns casos, ela é diferente. Às vezes o filho apronta todas, mas uma mãe não coloca ele para fora. Não esquece de orar por ele. Porque o amor de mãe é diferente. Quando você está dizendo, é diferente. E aí Deus usa esse amor para exemplificar. Porque para mim, no meu ponto de vista, é impossível que uma mãe que realmente deposita esse amor, ela se esqueça do seu filho. Não! Ou você nunca deixou de comer algo para dar para o teu filho? Não é assim? Em casa é assim. Compra 4 chocolates. Compra uma cartela de Danete. Quantos vem? 6. Nós estamos em 4. A conta não fecha. Em casa não fecha essa conta. Daqui a pouco vem um lá. Você vai comer o seu, pai? Mãe, você vai comer o seu? E aí a gente olha assim, não, pode comer. A Vena está com vontade de comer o Danete. Não é verdade? Mas aí ele pediu e o filho pediu. É difícil, né, irmão? E a gente abre. Quem já abriu mão por causa do seu filho? Nós já abrimos mão. E aí Deus faz esse paralelo, falando assim, olha, a mãe, ela ama demais. Mas ela pode falhar. Mas se a mãe falhar, eu nunca vou falhar com você. Nunca.
Eu nunca vou esquecer de você. Deus não se esquece de você. A gente acha que Deus esquece. A gente acha que Deus desamparou. A gente acha que Deus virou as costas. A gente acha que Deus está ocupado fazendo outras coisas. Mas Deus está ali sempre olhando para você. Deus está olhando para o teu casamento. Deus está olhando para a tua família. Deus está olhando para a tua casa. Mas a gente às vezes não percebe isso. Deus nos detalhes, Ele vai fazendo coisas. E quantas vezes eu e você não falamos isso? Será que o Senhor desamparou? Será que Deus não ouve mais? Será que não tem resposta? Deus está tão difícil. Há uma luta, a gente está tentando, parece que dá vontade de parar. E às vezes você desanima porque o outro também desanimou. E a gente cansa. E aí parece que nada acontece, mas acredita em mim, Deus não se esqueceu de você. E você está gravado na palma da mão dele. Não se esquece. Deus se lembra de nós. Talvez você chegou aqui achando que Deus tinha se esquecido. E Deus está falando para você, eu não me esqueci de você, eu me lembro de você. Ele se lembra. E Ele se lembra porque Ele ama você. E Ele se lembra, talvez no momento